Naquela semana, tudo parecia fora do lugar. Não era drama, era cansaço, desconforto, um desgaste interno que ninguém via. Eu acordava, comia, trabalhava, mas tudo parecia fora do lugar. A igreja, que antes era meu porto, começou a soar como um lugar onde eu já não cabia. Eu ainda acreditava em Deus, mas não conseguia acreditar em mim dentro daquele espaço. Depois disso, parei de ir à igreja. Não por revolta, simplesmente não fazia mais sentido. Eu me arrumava, pegava a chave, mas a porta não abria. Era como tentar entrar num sapato que já não serve. Não importa o quanto você empurre, dói. Mas a fé permaneceu, quieta, do tamanho que eu conseguia carregar. E foi nesse estado, cansada, com sono acumulado e emocionalmente sem direção, que precisei fazer a prova de certificação que vinha adiando há meses. Acordei cedo, mas sem energia. Enquanto me arrumava, notei algo diferente no espelho. Meu reflexo no espelho não tinha mais o olhar ingênuo de antes. Não era sensualidade, nem coragem. Era cansaço misturado com algo que eu não sabia nomear, talvez inquietação. Vesti uma blusa simples, calça confortável. Prendi o cabelo. Nada demais. Mas eu me sentia estranhamente desperta por dentro. O prédio onde a prova seria aplicada era antigo, paredes descascadas e cheiro de papel guardado. Cheguei com antecedência, esperando uma sala cheia, barulho, distração. A coordenadora me recebeu com um sorriso rápido. Os outros candidatos não vieram. Você fará a avaliação individual. A palavra individual ficou maior do que deveria. Bati na porta da sala. Uma voz masculina respondeu. Pode entrar. Empurrei devagar. Quando entrei na sala, ele estava lá, sentado organizando folhas. Nada extraordinário. Homem de meia idade, aliança na mão esquerda, expressão neutra. Parecia mais cansado do que imponente. Ele levantou os olhos apenas o suficiente para me reconhecer. Você é a candidata? Perguntou, profissional, sem rodeios. Sou. Sentei. Comecei a prova. O silêncio da sala era tão pesado que qualquer movimento parecia alto demais. Ele não me observava o tempo todo, mas, nas poucas vezes em que levantava o olhar para conferir algo da ficha, eu percebia. Naquele estado mental frágil em que eu estava, qualquer atenção parecia amplificada. Meu corpo reagia não porque havia algo nele, mas porque havia algo em mim. Era como se uma porta interna tivesse sido aberta e eu não soubesse fechá-la de novo. No intervalo, ele disse com simplicidade. 15 minutos. Pode sair, se quiser. Fui ao banheiro. Lavei o rosto. Olhei para mim como quem tenta encontrar algum traço de normalidade. Sem motivo claro, peguei o gloss vermelho que sempre carregava e nunca usava. Passei devagar, não como provocação, mas como teste. Queria saber como seria existir sem desaparecer. A cor não me deixou mais bonita. Me deixou visível. Isso já era demais. Quando voltei para a sala, ele ergueu o olhar e parou por um segundo a mais do que deveria. Apenas um segundo, a expressão dele mudou, mínima, mas real. Não era desejo explícito. Era percepção. Ele notou. Eu notei que ele notou. A segunda parte da prova correu dentro da normalidade. Ele manteve distância, postura profissional, voz estável. Eu é que não estava estável. Quando terminei, ele recolheu as folhas. Você receberá o resultado por e-mail. Obrigado por ter vindo mesmo com os outros faltando. Era apenas educação. Mas a minha cabeça, já atravessada por dúvidas, procurava sinais onde não havia. Saí da sala achando que tudo terminaria ali. Seria o mais lógico. No portão do prédio, enquanto eu esperava o aplicativo confirmar o carro, ouvi passos atrás de mim. Era ele, já sem a postura rígida, segurando a mochila. Vai almoçar agora? Se quiser almoçar por aqui, tem um restaurante perto. A maioria dos candidatos costuma ir. Ele fez um gesto em direção ao restaurante simples na esquina. Se quiser companhia, também estou indo para lá. Era só um almoço depois de uma prova. Pelo menos, era isso que deveria ter sido. A verdade, olhando agora, é dura. Eu queria me sentir desejada. E confundi atenção com possibilidade.
Era apenas uma informação, não um convite íntimo. Mas eu agarrei como se fosse. O restaurante era simples, movimentado pelo barulho dos talheres e pelo cheiro de comida caseira. Não tinha nada de escondido ou romântico. Era só um lugar comum, de gente comum, o que tornava tudo ainda mais estranho. Sentamos perto da janela. A conversa começou travada, quase técnica demais, como se ainda estivéssemos dentro da sala de exame. Ele perguntou sobre minha área de atuação. Eu respondi de forma educada, tentando manter um tom neutro. Por fora, controle. Por dentro, um caos silencioso. Em determinado momento, ele mencionou a esposa, casualmente, sem drama. Minha mulher sempre fala que eu trabalho demais. Disse, passando a mão pela barba. Eu assenti, como quem ouve algo normal. E era normal. Ou deveria ser. Quanto mais conversávamos, mais eu percebia que não havia nada explícito acontecendo. Nenhum elogio atravessado, nenhum olhar prolongado demais. Era isso que tornava a situação desconfortável. A ausência de intenção clara. Só uma presença que meu corpo insistia em interpretar de um jeito novo, desconhecido. Comemos quase em silêncio nos últimos minutos, cada um envolvido nos próprios pensamentos. Quando a garçonete trouxe a conta, ele puxou a carteira, mas eu fui mais rápida. Pode separar, por favor, pedi. Ele não insistiu, nem tentou parecer generoso demais. Apenas concordou com um leve aceno. Cada um pagou a sua parte. Ao sairmos, ele segurou a porta para que eu passasse e perguntou, de forma contida: Você está com tempo? Não havia pressão na voz. Não havia insinuação. Só uma pergunta simples, que poderia significar tantas coisas, e nenhuma ao mesmo tempo. Eu deveria ter ido para casa. Mas disse: estou. A partir dali, o silêncio falou por nós. Um silêncio cheio de escolhas não ditas. No carro, ele dirigia tenso, olhando fixo para a estrada. Eu mantinha os olhos na janela, enquanto cada parte do meu corpo parecia consciente demais do que estava prestes a acontecer, ou do que poderia acontecer. Quando a fachada discreta do motel surgiu, nada foi dito. Era óbvio demais, tarde demais. Ele estacionou. Respirou fundo. Parecia lutar contra si mesmo. Até que ele perguntou, sem rodeios: Você tem certeza? Tenho, respondi, mesmo sabendo que certeza era exatamente o que eu não tinha. O que aconteceu depois não teve descoberta, nem paixão. Não teve beijo, não teve entrega. Foi rápido, impessoal, direto, quase técnico. Dois estranhos tentando sufocar o próprio vazio com o corpo do outro. Nenhum dos dois fechou os olhos por prazer, mas por vergonha. E quando terminou, não houve abraço. Ele se levantou primeiro, ajeitou a camisa em silêncio, como quem tenta recuperar uma versão de si mesmo que ficou para trás. A aliança brilhou de novo, mas dessa vez não como aviso, e sim como sentença. Não houve frase de despedida, nem promessa, nem arrependimento dito em voz alta. Só um: Eu te deixo na esquina. No carro, a tensão não era erótica, era fria. Cada quilômetro parecia expor mais do que havíamos feito. Quando desci, fui eu quem agradeceu, e isso doeu mais do que qualquer coisa. Caminhei até em casa com a sensação de que meu corpo estava comigo, mas minha alma tinha ficado presa naquele quarto barato. No banho, a água não tirou nada, nem o cheiro, nem a culpa, nem a pergunta que me corroía por dentro. Como eu pude ir tão longe por tão pouco? E o pior é que, mesmo sabendo disso, a fome não desapareceu. Só mudou de forma. Ficou mais escura, mais silenciosa, mais difícil de admitir. Porque não era sobre ele. Nunca tinha sido. Era sobre tudo o que eu estava tentando calar, com o primeiro corpo disponível. E naquele momento eu entendi. O problema não era o motel. Era o vazio que eu estava disposta a preencher com qualquer coisa, desde que não me obrigasse a sentir o que realmente doía. E eu aceitei porque estava vulnerável, carente de validação e com a sensação absurda de que precisava provar algo para mim mesma. Voltei para casa como quem retorna de um lugar que não deveria existir. A rua parecia mais silenciosa do que o normal, como se o mundo estivesse me observando com uma cumplicidade irônica. Eu caminhava devagar,
tentando organizar pensamentos que não queriam se organizar. O encontro com ele, aquele homem, aquele impulso, não tinha sido apenas uma quebra moral. Tinha sido uma quebra interna. Uma rachadura silenciosa, pequena, mas profunda, que eu só percebi agora que o barulho do dia tinha acabado. Fechei a porta da minha casa e encostei as costas nela. Respirei fundo. E naquele silêncio, o eco do que tinha acontecido no motel começou a crescer dentro de mim, ocupando todos os cantos da mente. Aquela vibração morna, ardente, que percorria minha pele desde que toquei a maçaneta do quarto, ainda estava ali. Deitei no sofá, sem acender as luzes. Fiquei encarando o teto, ouvindo meus próprios batimentos, cada vez mais rápidos, como se meu corpo revivesse tudo sozinho. O perfume dele parecia ainda grudado na minha roupa. Ou talvez fosse imaginação. Uma imaginação insistente, perigosa, quase infantil. E então veio a pergunta que eu não queria fazer, mas que brotou, crua, inevitável. O que está acontecendo comigo? Eu cresci acreditando em caminhos certos, escolhas limpas, intenções puras. Mas ali, estirada no sofá com o coração acelerado por um homem casado, tudo que eu acreditava parecia frágil, distante, pequeno. O desejo, por outro lado, parecia enorme. Senti minha garganta apertar, não de arrependimento, mas de uma estranha sensação emocional que eu não sabia nomear. Uma sensação que não era só sexual. Era algo mais denso, mais profundo, mais primitivo. Levantei do sofá e fui até o banheiro. E lavei o rosto. A água fria bateu na minha pele e, por um instante, me trouxe de volta ao corpo. Mas nem assim a sensação ia embora. O espelho não mentia. Eu estava diferente. Mais viva, mais contraditória, mais perigosa. E era nesse ponto que eu começava a me preocupar. Porque o prazer do encontro não foi o que me marcou mais, e sim o poder. O poder de romper uma barreira interna. O poder de permitir algo que eu sempre neguei a mim mesma. O poder de, por algumas horas, deixar de ser a mulher correta e me tornar a mulher que sente. Passei a mão nos lábios e percebi que o gloss vermelho ainda manchava meus dedos. Aquela cor. Eu ainda podia sentir a maneira como ele tinha me olhado quando voltei do banheiro durante a prova. Era ali que estava o início de tudo. Aquele segundo a mais. Aquela tensão. Aquela linha invisível que eu finjo não ver. Aquela linha que eu quebrei. Voltei para o quarto e sentei na cama. A culpa começava a crescer, mas vinha misturada com algo tão quente que era difícil rejeitar. Um sentimento misto de adrenalina, liberdade, vergonha e prazer. Minha mente voltava ao carro, ao silêncio, ao olhar dele refletido no retrovisor. Era um tipo de magnetismo que eu nunca tinha experimentado. Uma força que parecia puxar a parte mais escondida, e talvez mais perigosa, de quem eu era. Peguei o celular, sem perceber, vi que tinha aberto novamente aquela plataforma de vídeos. A mesma que eu tinha explorado dias antes. Não cliquei em nada, mas fiquei olhando as miniaturas, como quem encara portas que sabe que pode abrir a qualquer momento. Era isso que me assustava e me atraía. Eu percebia, com crescente desconforto, que estava usando o desejo como fuga, do tédio, da rotina, da falta de afeto, da falta de identidade, da minha própria solidão. Sim, solidão. Eu era uma mulher cercada de fé, mas vazia de presença. E aquele homem, aquele momento proibido, aquela tensão, tinham preenchido esse vazio como um jato de calor atravessando um quarto gelado. Meu corpo respondeu à lembrança, não de modo explícito, mas com uma vibração quente, que começava na base da coluna e subia devagar, como se minhas entranhas lembrassem melhor do que minha mente. Fechei o celular, coloquei-o ao meu lado, virado para baixo. Mas a tensão não ia embora. Me deitei de lado, abraçando o travesseiro, como se o toque macio pudesse substituir alguma coisa que faltava. E a cada minuto que passava, eu entendia mais claramente. O encontro com ele não foi o problema. O problema foi o que ele despertou. E esse despertar não tinha dado sinal de que iria parar. Senti uma onda de calor subir pelo meu corpo, não prazerosa, mas inquietante, como febre emocional. Meu coração acelerou de novo, e eu percebi que estava à beira de algo. Não chamei isso de vício. Ainda não. Chamei de necessidade, de fuga, de anestesia.
de substituto para o que eu não tinha coragem de buscar na vida real. Aquela noite terminou com um silêncio denso, pesado, cheio de pensamentos que se chocavam uns contra os outros. Pela primeira vez, eu tive medo. Não do pecado, não de Deus, não da moralidade, mas de mim mesma, do que eu poderia me tornar, do que eu já estava me tornando, do quanto eu seria capaz de perder ou destruir se continuasse alimentando a fome que crescia dentro de mim como uma criatura sem forma. Fechei os olhos. E a última sensação antes de adormecer não foi culpa. Foi desejo. Um desejo silencioso, morno, pulsante. Um desejo que prometia voltar.